Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E no vídeo de hoje a gente vai aprender a trabalhar com o Req-Text, mais especificamente o Quil.js. Caio, o que é isso? O que é essa salada de frutas aí de palavras que você está falando? Não entendo, não sei, não faço a menor ideia do que seja isso. Calma que eu vou te dar exatamente um exemplo do que a gente vai ensinar aqui hoje. Então essa daqui é literalmente o que nós vamos desenvolver na aula de hoje. Os Req-Text são esses editores de textos. Ou seja, de forma rígida aqui que eu poderia falar, é como se fosse um input que a gente tem lá do nosso HTML, a gente pode ter um input text, um input password, só que esse input a gente vai conseguir personalizar, editar, como se você estivesse utilizando o Microsoft Word, por exemplo, ou o LibreOffice do Linux, onde você consegue deixar uma frase em negrita, você consegue alinhar para o centro, alinhar para a direita, colocar uma cor na frase, inserir uma imagem, inserir um vídeo, colocar tópicos, inserir um código e etc, e etc. Então a gente vai conseguir criar esse editor de texto através do JavaScript, onde a gente vai conseguir manipular esses nossos textos e transformar em um HTML. Depois que a gente faz isso, o que eu quero? Eu quero salvar em um banco de dados do Django e depois exibir utilizando o Django também. Então aqui já tem um exemplo na qual eu criei, ó, teste, opa, beleza, coloquei uma imagem e aqui com alguns textos. Se eu digitar qualquer coisa, opa, aqui é o Caio, eu posso, por exemplo, vamos deixar o Caio aqui, colocar um C maiúsculo, deixar em negrito, colocar um itálico, um tracinho embaixo. Posso trocar o opa aqui de cor. Então vamos vir aqui, trocar a cor do opa. Vamos vir aqui no aqui e trocar a cor de fundo também. A gente pode trocar a cor do aqui para branco para conseguir enxergar melhor. Nós podemos aqui alinhar ou aumentar o tamanho, assim por diante, criar tópicos e assim por diante. Então eu coloquei aqui, opa, aqui é o Caio, poderia colocar mais coisas. Cadê? Tirei o tópico daqui, coloquei um tópico, x, coloco aqui 2 elevado ao quadrado, selecionar o 2 aqui, beleza, e salvar. Quando eu salvei, ele manda isso daqui para o banco de dados e exibe aqui para mim. Então, basicamente, eu não me preocupei com layout, de deixar tudo isso daqui bonito, tá bom, pessoal? Porque aqui na aula de hoje a gente não vai se atentar aos detalhes, CSS, etc., mas sim como que funciona o Req-Text, como que a gente vai fazer para criar esse editor de texto, e depois como que a gente vai fazer para salvar uma string como HTML no banco de dados, e depois exibir essa string, que na verdade é um HTML, na nossa interface e assim por diante. Então a gente tem bastante coisa para trabalhar aqui na aula de hoje, então vamos lá comigo, pessoal. Eu tenho aqui aberto o site do Quil.js, que vai ser esse framework, essa biblioteca JavaScript, que vai trazer esse editor de texto pra gente. Ela é uma biblioteca open source, então você pode entrar lá no GitHub deles, dar uma olhada, e ela vai facilitar muito a nossa vida, porque senão a gente teria que implementar tudo isso na mão com JavaScript, o que levaria um absurdo de tempo, seria praticamente um projeto solo fazer esse editor de texto. Mas como a gente vai utilizar isso, ele facilita muito a nossa vida, e como ele é open source, a gente não precisa se preocupar com isso. Se você acessar aqui em Documentation, ele vai te dar aqui os passos iniciais e tudo mais. Beleza? Eu vou abrir aqui o meu VS Code, e no meu VS Code eu já tenho o meu ambiente virtual ativo, tenho ele aqui criado, vou ativar ele na verdade, que eu pensei que ele estava ativo, mas não está. Então source venv bin activate. Eu já tenho o Django instalado, então não preciso me preocupar com isso daqui também. Então vou fazer o seguinte, vamos criar aqui uma estrutura padrão do Django para a gente começar a lidar com esse problema. Então Django Django-admin start project. Vou dar o nome do meu projeto de Req e dar um ponto. Beleza. Feito isso, eu vou criar agora um app. Vou vir aqui, Python 3 manage.py start app. Vou dar o nome de home mesmo, não vamos nos preocupar muito com isso. Feito. Então agora eu vou vir aqui no core do nosso projeto, que seria o Req, configurações, e o primeiro passo que eu preciso fazer é literalmente criar aqui o home, salvar esse app. Sempre que a gente cria um novo app, a gente precisa configurá-lo, certo? Aqui nas URLs, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso vir aqui e adicionar essa URL aqui dentro. Só ajeitar aqui para vocês enxergarem melhor. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte. Perfeito, acho que agora está perfeito para vocês. Vou vir em path. Vou criar uma URL qualquer aqui, eu no caso vou chamar de home, mas vocês poderiam chamar de qualquer outra coisa. Vírgula views, vamos redirecionar para um arquivo URL, vamos redirecionar direto para uma view não. Então include, e aqui eu vou colocar home.urls, vírgula, name vai ser igual a
home. Perfeito. Aqui tá dando erro no include porque eu não importei ele. Vírgula, include. Importamos ele, agora a gente pode vir aqui. Agora a gente vai lá dentro de home. Isso daqui a gente já viu milhares de vezes, então eu tô fazendo um pouco mais rápido mesmo. Vou vir aqui, new file, urls.py. Perfeito. Aqui em urls.py a gente pode só copiar essa URL daqui, dar um Ctrl V para facilitar a nossa vida. O admin a gente não precisa, o include também não. E essas duas URLs aqui a gente pode apagar. Vamos deixar essa aqui que a gente troca por ela, né? Vou criar uma URL agora chamada uma string vazia para a gente não ter que digitar nada mais. Vou importar a views aqui, então from.import views. Perfeito. E aqui eu vou dar um views.home name vai ser igual a Rick text, alguma coisa do tipo. Não vou me atentar a esses detalhes. Aqui em views vai ser muito simples, é só vir dar um def, eu vou chamar home, né, que eu chamei a minha função, ela recebe o request e precisa renderizar um HTML. Então render request, vírgula, eu vou chamar aqui de home.html. Vamos criar esse HTML? Então vou vir aqui, new folder, templates, home.html. Aqui eu vou dar um teste só para ver se está tudo funcionando. Vou rodar meu servidor, então Python 3, manage.py, run server. Ok, toda essa parte aqui não estou fazendo com muitas explicações, porque aqui no canal a gente já fez isso dezenas de vezes, ok, pessoal? Aqui, beleza, vamos acessar aqui o nosso 127/0/tal. Aqui eu tenho que acessar o /home, né? Beleza, ele falou que não tem um HTTP response e um return. Aqui eu esqueci do return. Então, return. Beleza, F5 e ele me mostrou o teste. Então, até aqui está funcionando. Vamos pegar um template padrão do Bootstrap para facilitar um pouco a nossa vida, galera. Então, vamos vir aqui no Bootstrap. Vamos acessar aqui as Get Started. Vou trocar para o 4.6 e aqui eu vou dar um copy. Ótimo, voltamos aqui para o nosso VS Code. E colamos esse template do Bootstrap. Só para a gente ter uma base aqui do HTML, para a gente ter que ficar digitando tudo isso daqui, certo? Aqui no meu HTML aqui do Bootstrap, deixa eu apagar esses comentários aqui para ficar um pouco mais limpo. Eu vou precisar vou criar uma div aqui, container, div de novo, fecha a div, coloca um barra, class é igual a container. Fechou. Agora eu preciso importar o Queue.js, que é quem vai ficar responsável por criar aquele editor de texto no front-end. Para importar ele é muito simples. Aqui na própria documentação que eu já deixei para vocês, vocês precisam copiar o CSS. Então vamos copiar o CSS e a gente cola aqui em cima. Então aqui a gente está importando a versão Snow dele, que vai ser o estilo daquele editor mesmo, que é aquele estilo que vocês viram logo no começo da aula, tá? Vou colocar aqui um Quill só para não ficar esse Hello World. E beleza. Agora a gente precisa importar o principal, o core do nosso editor de texto, que é o JavaScript. Então voltamos aqui, damos um Ctrl C e aqui nós vamos colar aqui antes do... Vamos colar depois aqui das tags do Bootstrap, do JavaScript do Bootstrap. Agora eu preciso criar uma div que vai ser onde vai ficar o nosso editor. Então vou criar aqui um div dentro do container, /div, e eu vou dar um ID para ela de editor. ID vai ser igual a editor. Perfeito. Editor. Certinho. Com isso daqui a gente tem a estrutura HTML necessária para começar a desenvolver o nosso editor de texto. Agora a gente precisa do JavaScript, porque é através desse Queue.js que nós vamos conseguir criar tudo isso. Então nós precisamos do script. Poderia criar isso daqui em um arquivo separado, mas como arquivos estáticos não é o tema dessa aula daqui, eu vou fazer tudo nesse arquivo aqui mesmo, tá? Mas claro, lembrando que o ideal era você fazer isso em arquivos separados, tá, pessoal? Mas aqui, como o foco da aula é de fato... desculpa aí que eu mexi o microfone, não sei se atrapalhou o som para vocês. Como o foco da aula é de fato no Rick Text, não em outros assuntos do Django, eu vou fazer tudo aqui. Então, script... abrir essa tag, /script, fechamos. Agora, vocês precisam criar uma variável que vai ser as opções do seu Rick Text.
Caio, que opções é essa? Você precisa definir se naquela barra ali, o que você quer que tenha. Você quer que o usuário possa alterar a cor de alguma frase? Você quer que ele possa inserir imagens? O que você quer que ele possa fazer ali dentro? Então, dependendo do que você quer que ele possa deixar em negrito, itálico, colocar um underline, você pode alinhar à esquerda, à direita, quais vão ser os tamanhos que ele pode definir da fonte e tudo mais. Então, isso é muito importante para a gente, que a gente consiga definir o que a gente quer naquele cabeçalho. Então, eu vou trazer aqui um cabeçalho praticamente completo para vocês, pessoal. E aí vocês decidam o que vocês vão querer colocar ou não. Para não digitar tudo isso, eu já deixei aqui pronto para vocês. Vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Então, aqui eu preciso criar essa variável, essa var toolbar option. Aqui você poderia colocar qualquer outro nome, tá? Mas a gente vai definir esse nome mais lá embaixo, mais para frente, então você teria que mudar algumas outras coisas aqui no código. Mas aqui eu defini que eu quero deixar em negrito, itálico, underline, definir aqui os headers, definir que eu quero ter listas ordenadas, listas que, ou seja, seria aquelas listas com número 1, 2, 3, depois aqui listas só com aquela bolinha, eu quero, qual que é a direção? Eu quero ordenar para a direita, quero centralizar no meio e assim mais. Beleza, aqui as color e background, quando eu deixo aqui só uma lista vazia, eu deixo todas as cores padrões ali. Se eu quero colocar alguma outra cor ou tirar alguma outra cor, eu preciso colocar aqui dentro. As fontes deixei padrão também, alinhamento padrão, o botão de clear para limpar também. E aqui imagem a gente vai trabalhar depois, então eu deixei comentado. Imagem, se você deixar e não fizer alguns códigos que a gente vai fazer mais para o final da aula, ele vai te dar alguns problemas, tá? Então vamos deixar assim por enquanto e mais para frente a gente vai fazendo essas alterações. Então isso daqui é bem importante, vou até diminuir aqui um pouco o zoom para que vocês consigam olhar e vão definindo o que vocês acham importante ou não para o projeto de vocês, certo? Beleza, vamos continuar aqui agora. O que eu preciso? Agora eu preciso criar, de fato, o objeto Quill, ou seja, eu preciso instanciar esse objeto. Então para isso eu vou criar um var, vou chamar de Quill, falar que vai ser igual a new Quill, e aqui eu vou precisar passar como primeiro parâmetro qual que é o local onde eu vou inserir esse meu editor. Eu quero inserir na onde? Naquela div que eu criei. Eu dei qual ID para ela? Ou seja, hashtag, porque eu dei um ID e chamei de editor. Perfeito? Quando eu faço isso, agora eu preciso instanciar aqui a função, a nossa função anônima do JavaScript. Então, abre chaves e beleza, alguns enters e está perfeito. Eu preciso agora definir os módulos, dois pontos, abre chaves, ótimo. Agora eu vou definir minha toolbar, ou seja, minha barra de navegação. Então aqui dentro de módulos eu vou passar o toolbar. Toolbar, dois pontos e abro chaves. E agora eu passo o seguinte. Opa, deu um enter a mais. E agora eu vou passar o seguinte, o container, dois pontos, e agora eu passo o nome da variável que eu criei aqui com tudo que eu quero que tenha nessa minha toolbar, na minha barra de ferramentas. Beleza, fiz isso. Pronto, não preciso de mais nada praticamente. Aqui a gente vai colocar alguns outros assuntos, que seria a questão de imagem, mas a gente vai deixar assim por enquanto, tá? Beleza, fiz o meu módulo, o meu toolbar. O que está faltando agora para mim? Eu preciso informar o placeholder. Então, placeholder. Isso aqui é opcional, tá? Você não é obrigado a informar um placeholder, mas eu vou informar. Ou seja, vai ser aquele comentário que fica antes de você digitar alguma coisa. Vou colocar aqui seu texto aqui. Depois do placeholder eu preciso definir o tema. Então, tema, dois pontos, snow. Aqui você poderia colocar snow ou bubble. Eu prefiro o snow, tá? O bubble, quando você seleciona, aperta com o botão direito, ele te dá algumas opções. O snow, ele fica com a barra de navegação ali em cima, que eu acho melhor, certo, pessoal? Aqui, beleza? Vamos terminar com os dois pontos e tá tudo ok, né? Perfeito. Vamos vir aqui e fazer um teste. Abrir nosso navegador. Vamos vir aqui. Pressionei F5 e tá lá. Somente com isso apareceu aqui agora o meu texto. Eu consigo digitar, consigo definir em negrito, consigo tudo o que for necessário. Se eu quero digitar um bloco de código aqui, um print, olá. E aqui ele vai utilizar a tag pré do HTML. Então, isso daqui, esse meu bloco de código, por exemplo, estou falando de Python. Python, a indentação é importantíssima. Então, a indentação será permanecida aqui nesses casos, tá? Então, eu poderia copiar um bloco de código aqui, dar um Ctrl+V aqui, ó, dar um Ctrl+V, ele permanece a indentação do que eu copiei.
E na hora de exibir, ele vai permanecer a indentação também. Certo? Então, nosso editor já está funcionando. Agora, eu preciso o quê? Pegar esses dados aqui do nosso editor. Concordam comigo? Para fazer isso, eu preciso de uma função específica. Eu vou criar essa função. Então, function. Opa, 10 a 0 para o meu teclado. Vou chamar de return HTML. Vou abrir chaves aqui e vou dar um return. Lembra da variável queue que eu criei aqui, ó? Então a gente vai utilizar ela aqui agora. A gente vai retornar o queue. Só que o queue ele é um objeto e não de fato o que tem ali dentro. Então eu quero .root.innerHTML. Aí sim. Agora, todas as vezes que essa função for chamada, ela vai exibir o que tem dentro daquele meu editor. O HTML que tem dentro daquele editor. Vamos fazer um teste? A gente pode vir aqui e criar um botão. Vou dar um BR aqui para não ficar tudo junto. E vou criar um botão aqui, um input. Vou criar uma class aqui, btn, -success. E tá legal. E agora eu vou... Vamos deixar um button, na verdade, em vez de um input, né? Na verdade, eu ia colocar um input submit, mas não tem necessidade que a gente não está no formulário. Então, vamos deixar um button e terminar aqui no final também. Então, /button. Fechamos. Aqui dentro eu vou colocar um enviar. E agora aqui dentro eu preciso definir, ou seja, quando eu clicar nesse botão, então onClick, eu quero que eu chame a função... eu chamei o return HTML, né? Então, return HTML. Return, eu coloquei padrão PEP8 do Python, né? Mas tranquilo. Return HTML. Essa função return HTML, eu vou fazer um teste aqui. Em vez de eu dar um return, eu vou dar um console.log. Eu vou deixar o return, só que antes do return eu vou dar um console.log no queue.root.innerHTML, só para vocês visualizarem o que está acontecendo. Perfeito. Vamos voltar aqui no nosso navegador. Vou pressionar F5, o botão apareceu, vou vir inspecionar console. Se eu pressiono enviar aqui, ele me mostra um P, um BR e um P, ou seja, não tem nada dentro desse nosso HTML escrito praticamente. Se eu digitar aqui teste, ele me mostra aqui P teste. Se eu deixar o teste em negrito, ele me mostra P strong, P teste ali e tudo mais. Se eu colocar alguma coisa aqui e trocar a cor dela, vamos trocar aqui a cor dessa nossa frase aqui, vou colocar um vermelho. Beleza, ele me mostra lá, ele já coloca um strong, style color, RGB, já mostra exatamente a cor que eu defini ali. Se eu criar uma lista aqui, vamos colocar aqui, criar uma lista, pressionei enviar, agora ele já tem lá as tags LI, OL, LI, tudo do HTML e do CSS que for necessário. Então, essa nossa função está funcionando, ela está conseguindo capturar exatamente aquilo que foi digitado no nosso editor. Espera aí que eu acho que meu microfone estava meio longe, acho que minha voz acabou ficando um pouco ruim esse tempo do vídeo, né? Peço desculpa aí para vocês, pessoal, já ajeitei aqui meu microfone. Tá, agora eu quero trabalhar com imagens. O que eu preciso fazer, Caio? A primeira coisa vai ser vir aqui onde eu tenho image e eu estava comentado, eu vou tirar. Só que agora, aqui na nossa toolbar, além de deixar o container com nossa toolbar option, nós vamos ter que definir um handler. Então, handlers, vou definir aqui, e eu vou falar que o image, vou chamar uma função URL image. Então, quando eu clicar no botão de imagem que tem ali, eu vou chamar agora uma função chamada URLImage. Vamos vir aqui, pressionar F5 e agora sumiu. Por que sumiu? Porque que eu falei, ó, existe um botão lá chamado para eu colocar uma imagem dentro do meu Wikitext. Só que aqui, ó, que eu defini isso, falei, quando eu clicar nesse botão, eu vou chamar uma função chamada URLImage. Essa função existe? Não. Então, aí que está o problema. Agora eu preciso criar essa função. Vamos lá, sem problemas. Então, aqui a gente vem function URLImage, que é aquela função que a gente definiu. E aqui, beleza. Aqui dentro eu vou criar uma variável local. Então, let selection vai ser igual a dis.queue, que a gente criou, ponto getSelection. Selection, abre e fecha parênteses. Ou seja, vou pegar aquela instância do meu queue. Quando eu clicar naquele botãozinho da imagem, eu quero abrir um prompt de comando. Então, let
prompt. Um prompt, como que chama? É um window prompt, né, do JavaScript, mas tem um nome específico, um alert, né? Bem parecido com um alert, só que para que eu consiga digitar alguma coisa ali dentro. Poderia fazer de diversas outras formas. Vou fazer desse jeito, que eu acho que é o jeito mais simples, mais rápido aqui para a aula de hoje, para a gente não perder muito tempo com detalhes de CSS e tudo mais, e focar no que realmente importa. Então, window, objeto window do JavaScript, window, ponto, prompt, e aqui eu posso colocar um texto, URL da imagem. Beleza. Agora eu faço o seguinte, se... Isso aqui é opcional, tá? Mas é bom para que caso o usuário digite uma URL ali vazia ou algo do tipo, tá? Seria melhor fazer uma regex para validar se é de fato uma URL. Então, prompt vai ser idêntico a null ou prompt for igual a uma URL vazia. Se alguma dessas coisas acontecerem, eu vou dar um return aqui só para ele não executar os próximos passos. Perfeito? Agora eu vou pegar o nosso elemento queue aqui, então dis.queue. Aqui eu não peguei o getSelection, ou seja, exatamente o ponto onde eu estou clicado. Por exemplo, eu vou inserir uma imagem, mas em qual local? No local que eu cliquei com o mouse. Então, o getSelection fez isso para mim. Agora, eu preciso fazer o seguinte, eu quero inserir. Então, insert embed. Beleza, eu vou inserir alguma coisa. Eu preciso falar na onde que eu vou inserir. Selection.index. Ou seja, exatamente a posição daquele local onde eu quero inserir. Vírgula. Agora eu dou o name, o que eu quero inserir. Vamos colocar entre aspas, image. E eu quero inserir a URL da imagem que o usuário digitou, né? Onde está a URL? Em prompt. Então, eu passo a variável prompt aqui. Certinho? Com isso, teoricamente, já tem que estar tudo funcionando. Vamos fazer nossos testes. E beleza, tá lá. Eu vou acessar aqui, fora da janela aí de vocês, pessoal, um minutinho. Eu vou pegar uma imagem aqui para a gente colocar uma URL de uma imagem. Beleza, vou vir aqui, Ctrl C. Beleza, tem a URL de uma imagem aqui. Então, vou digitar lá, meu texto, tananã, algumas coisas. Vou clicar aqui no símbolo de imagem e vou dar um Ctrl V na URL de imagem. Então, vou pressionar um OK e beleza, minha imagem apareceu lá. Digita alguma coisa aqui. Se eu vim inspecionar console, enviar, eu tirei o console.log, né? Mas beleza, isso daqui a gente consegue saber que o nosso botão de imagem já está funcionando e ele inseriu exatamente no local onde eu tinha clicado. Porque a gente utilizou o getSelection, senão a gente seria sempre no começo ou sempre no final. E dessa forma aqui fica muito mais interessante para o usuário, porque ele não precisa remanejar essa imagem depois, tá bom? Agora, a gente tem quase tudo que a gente precisa para salvar isso daqui no banco de dados. Vamos agora parar um pouco com o JavaScript, que a gente mexeu bastante, e vamos, de fato, agora para o Python, banco de dados e etc. com o Django. Eu vou vir aqui em Models e eu vou criar aqui um lugar no banco de dados para que eu possa, uma tabela no banco de dados, para que eu possa, de fato, inserir isso que o usuário acabou de digitar. Vou chamar aqui de artigo, por exemplo, acho que pode ficar interessante. Artigo, models.model. E eu vou criar aqui artigo, nome, conteúdo, artigo. Acho que tá legal. Vai ser igual a models. Um text field, a gente vai colocar para a gente não ter limite, porque como a gente está falando de um texto que vai ser editável, provavelmente um artigo, alguma coisa do tipo, eu não quero que isso tenha limite nenhum. Então, eu coloco aqui um text field e não um char field, porque o char field ele vai me trazer esse limite, beleza? Feito isso, agora a gente pode dar um Ctrl C no terminal, um Python 3 manage.py, make migrations, beleza? E agora um migrate, para criar a tabela e tudo no banco de dados. Feito isso, podemos voltar a rodar o servidor, e eu vou criar agora uma URL chamada salvar, path, salvar, barra no final, vírgula, vou chamar de views.salvar,
Salvar. O microfone fica na frente do meu teclado, atrapalha eu movimentar minha mão. Às vezes minha mão não consegue chegar com facilidade nas letras que eu quero. Desculpa aí eu tá errando tanto, tá? Eu vou dar um jeito de tirar esse microfone daqui. Eu até tinha tentado colocar ele pra esquerda aqui, mas o som, quando eu fico virado pra cá, o som não ia tão bem, né, pra vocês. Vamos lá, name. Name vai ser igual. Name vai ser igual. E aqui eu vou colocar salvar. Salvar. Beleza, vou colocar o microfone um pouquinho mais para a direita aqui. Eu acho que não vai nos atrapalhar tanto. Beleza, coloquei aqui o name salvar. Agora a gente precisa ir lá na nossa views e criar essa função. Então aqui eu vou vir, def salvar. Vai receber uma request. E essa view aqui, o que ela vai fazer? Ela vai receber um dado que vai ser enviado através que a gente vai utilizar o fetch do JavaScript. A gente vai fazer uma requisição para essa view. E essa view vai receber aquele conteúdo em HTML, tá? Então eu tenho que fazer o seguinte. Vou criar aqui uma variável chamada data. E eu estou fazendo tudo em português, né? Vamos chamar de dados. Dados vai ser igual. E agora sim eu vou colocar o que aqui? Vou colocar request.body. Certo? E vou dar um print em dados. Só para eu ter uma saída HTTP, eu vou colocar um return HTTP response. O VS Code importa automaticamente para mim e Só para a gente conseguir fazer esse teste por enquanto, se a nossa view está recebendo os dados. Eu tenho uma view que recebe um request.body, só que agora eu preciso enviar os dados para ela. Então aqui no nosso HTML a gente precisa de fato criar essa função, né? Eu vou vir aqui e criar uma nova função que faz isso. Então function salvar. As views do Python, elas são protegidas de cross-site request foreign, ou seja, de falsificação de formulário. Por isso que a gente utiliza, quando a gente vai criar um form, é o CSRF token. Aqui a gente teria duas opções. Criar o CSRF token, pegar esse token e enviar para a nossa view, ou deixar a nossa view isenta desse token. Aqui eu vou mostrar para vocês como que faz pegando de fato o nosso token, tá? Então eu vou criar aqui um CSRF token, vou colocar aqui, ó, para ele criar esse input com o token para a gente. CSRF underline token, e ele já traz isso para a gente. O que a gente precisa agora, pessoal? A gente precisa conseguir capturar esse nosso token. Então eu vou vir aqui e vou pegar um query selector do name CSRF middleware token. Então eu posso vir aqui e colocar aqui, ó, CSRF token documents.querySelector name. Ou seja, qual que é o name do nosso input? CSRF middleware token ponto value, que a gente quer o valor desse determinado input. Perfeito? Agora a gente precisa enviar, além do CSRF token para a nossa view, que ela usa esse CSRF token para validar se a gente não está tentando falsificar formulário ou algo do tipo, a gente precisa criar agora, a gente precisa pegar os dados que o usuário digitou ali naquele nosso editor. Eu vou vir aqui chamar de artigo, vai ser igual a return HTML. Então a gente vai criar essa função que a gente criou ali em cima para pegar esses dados. Agora a gente vai utilizar o fetch do JavaScript para fazer uma requisição. A gente não vai fazer uma requisição para uma determinada URL na nossa página. No caso, a URL vai ser home / salvar, que a gente criou, / vírgula e perfeito. Agora eu passo o método da requisição, method. Lá na view eu não especifiquei, mas eu quero que esse método seja um post. Eu tenho que passar o cabeçalho da nossa requisição HTTP. Aqui eu vou passar um x traço, entre aspas, né, que eu estava esquecendo, x maiúsculo, tudo maiúsculo por enquanto, x traço CSRF, T maiúsculo, token, o OKN minúsculo, OKEN minúsculo, o resto maiúsculo, 2 pontos. Agora eu coloco o CSRF token, que é a variável que eu criei aqui no JavaScript. Então eu estou enviando isso daqui no nosso cabeçalho, certo? E agora eu preciso passar o corpo da requisição HTTP, que é onde vai ficar de fato o dado que a gente está criando. Então eu vou passar aqui body, 2 pontos, e aqui eu vou passar, converter tudo para JSON, JSON.stringify, beleza. Passo aqui as nossas chaves e vou criar aqui um artigo, 2 pontos, artigo. Artigo. Certinho. Feito isso, agora a gente consegue criar as nossas funções de callback. Ou seja, onde a gente vai conseguir receber, deu certo, o que a nossa view retornou e tudo mais. Então, then, function vai receber result, beleza?
E agora nesse result eu vou colocar um return result.json para converter o que a nossa view enviou para JSON. Depois eu dou um then novamente, function. Agora de fato eu recebo os dados, né, que já estão convertidos para JSON como a gente fez ali em cima. E agora eu vou dar um console.log de dados, ok? Perfeito, acho que está tudo certo. Agora, quando a gente clicar no nosso botão, eu quero que ele chame a função salvar. E a gente estava chamando a função return.html. Então, agora a gente troca para salvar. Perfeito, dessa forma. Vamos testar então, galera? Então, vamos deixar aqui e vamos vir aqui, pressionar um F5. O nosso editor sumiu. Opa, por que que ele sumiu? Aqui estava funcionando tudo com a imagem certinho. Caramba! Será que eu fiz aqui alguma função a mais do que eu deveria? Aparentemente não. Deixa eu voltar aqui. Ctrl F5 e tá de fato sumiu. Deixa eu apagar essa função salvar para ver se tem a ver algo relacionado com ela. Tá, tem algo a ver com a função salvar. Não está dentro de nenhuma outra função. Deixa eu só fazer um teste aqui. O que eu fiz de errado? Tá. Peguei uma função salvar, fiz o CSRF token, o artigo. Tá, vamos ver onde está o erro aqui que eu não estou entendendo. Tá funcionando ainda. Tá no fetch o erro. Por que tá no fetch? Vamos ver aqui no nosso console do JavaScript o que a gente fez de errado. Tá faltando uma chaves, né? Onde que tá faltando? Eu abri aqui do fetch. Beleza. Abri a do header, fechei a do head. Abri a do fetch, fechei a do fetch. Abri aqui a do body, fechei a do body, tudo certinho. Abri aqui, fechei aqui. Abri aqui, fechei aqui. E essa daqui é a da função. Tá certo. Eu tô esquecendo de algumas chaves e na onde que é. Caramba, ó. Abri, fechei. Aqui tá certo, da function salvar. Deixa eu ver, todas as outras funções estão corretas. Aqui no fetch, tá aqui o erro. Então, eu abri a do fetch, abri a do header. Fechei a do header, fechei a do fetch. Tá, aqui não tem como tá errado. Artigo ali, tudo certo, abri, fechei. Depois then, result, abri, fechei, abri, fechei. Caramba, eu não tô enxergando. Gente, que loucura. Alguém tá vendo aí, pessoal? Cadê a chave que eu deixei de fechar? Eu abri alguma chave a mais. Deixa eu tirar esse dentro daqui. Vamos procurando. Cadê essa chave? A gente acha. Beleza, não tá aqui. Beleza, deixa eu abrir aqui novamente. Aqui. Vou voltar lá. Eita. Vamos abrir aqui novamente. Ah, que achei, pessoal. Não era a chave que estava faltando. Olha aqui. Essa daqui foi difícil de ver, hein? Tá um ponto aqui no final, não acredito. Mas beleza, agora sim acredito que tudo se resolveu, voltamos para cá e beleza, nosso editor voltou, não tem nenhum problema aqui nele. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que aqui no nosso console apareça o valor que eu retornei lá na nossa view. Então, o que ele tem que aparecer? Tem que aparecer 1. E ele me printe aqui o HTML em forma binária, porque a gente não converteu ainda. Então, vamos colocar aqui um texto qualquer. E aqui ele me falou que deu um erro 403. Vamos vir aqui. A validação do formulário falsificou. Deu errada porque eu atualizei o servidor e não atualizei a página. Certinho, colocamos aqui, inspecionar, console, enter. Tá dando problema na nossa validação do token. Mas a gente passou, certo? Vamos voltar aqui.
CSRF token, document.querySelector, e aqui a gente passou o CSRF token. No header aqui faltou um S, é headers e não header. Beleza, agora sim, pessoal, vamos lá. Agora acredito que não vai ter mais nenhum erro. F5, digitei aqui alguma coisa, deixar em negrito aqui. Beleza, apareceu um, no nosso aparentemente aqui tá tudo certo. Lá no nosso terminal Python, eu quero que apareça, de fato, o valor aqui em HTML, que está aqui em binário. Agora a gente precisa converter isso daqui para um JSON, tá? Então a gente vai ter que voltar aqui na nossa view, importar o JSON do Python, então import JSON, import JSON, e fazer um JSON.loads disso daqui. Então, JSON.loads de request.body. Perfeito. E para salvar isso daqui no banco de dados, é a coisa mais fácil que existe, né? A gente já trabalhou com isso daqui milhares de vezes. Então, a gente pode vir aqui from .models import. Eu chamei lá de artigo, né? Beleza. Então, aqui eu crio uma variável chamada artigo. Vai ser igual a artigo. Aqui eu passo aqui o nome. Como que eu chamei lá? Vamos ter que dar uma olhada aqui. Models conteúdo artigo, beleza? Conteúdo artigo vai ser igual ao nosso dados na posição artigo. Como é que eu passei aqui? Vamos vir aqui, artigo, exatamente isso. Artigo. E agora eu faço um artigo.save. Artigo.save. Fechou, beleza. Aí aqui eu poderia verificar se o data aqui ele é igual a 1, se for 1 deu certo, eu poderia colocar um try, except aqui, mas não vou ficar fazendo esse tipo de detalhe, certo? Então aqui, quando eu fizer o fetch para lá, ele vai salvar os dados e agora eu quero renderizar esses dados no nosso HTML. Então vou fazer o seguinte, vou vir aqui e fazer artigo é igual a artigo.objects.all, ou seja, quero trazer todos e vou enviar ele no nosso contexto aqui. Então aqui eu coloco artigo, artigo. Feito isso, agora é só a gente ir lá no nosso home e agora eu quero exibir isso daqui dentro do nosso HTML de fato. Então eu vou vir aqui, vou criar uma div qualquer, uma barra div aqui. Vamos colocar um BR aqui, um HR para pular linha e criar um tracinho só para diferenciar. Então, BR, HR, BR. E aqui eu posso fazer um for. Então, for. Como que foi que eu chamei lá na view mesmo, no conteúdo? Vou chamar de artigos, tá? Então, for artigo em artigos. E aqui eu faço um end for. Aqui faltou o V da view. Aqui eu coloco um end for, beleza. Ajeitamos a indentação disso daqui tudo, um tab. E agora que vem o problema que vocês devem já estar imaginando. Se eu fizer literalmente isso daqui, artigo, ponto, conteúdo artigo, vamos copiar aqui para ficar mais fácil, ó, conteúdo artigo, vocês já provavelmente já esperam que vai acontecer aqui. Não vai ser de fato exibido o HTML, e sim uma string. Então, vamos voltar aqui, pressionei F5 e beleza. Vamos salvar algo no banco de dados aqui, então. Aqui, beleza, selecionar isso aqui, deixar tudo em negrito, digitar mais alguma coisa aqui, deixar isso daqui em vermelho. Beleza. Enviar, ele me mostrou aparentemente deu tudo certo, só que como eu não atualizei a página e agora apareceu aqui, de fato, a string e não o HTML como formatado, como eu gostaria. E eu quero que isso aqui seja inserido como HTML. Então, vocês provavelmente já viram quando a gente está dentro de uma view e vai inserir alguma coisa, o mark safe. Então, a gente vai utilizar algo como se fosse o mark safe que a gente tem ali dentro da nossa view. Agora é uma que o Django já traz para a gente, chamada safe. Então, pronto. A gente já tem aqui uma função que faz isso pra gente. Pressionei F5 e tá lá. Em vez dele exibir o HTML, de fato, ele renderiza o HTML em vez de mostrar a string, certo? E agora, toda vez que eu digitar um texto, eu tenho que digitar, aparentemente não acontece nada, aí eu tenho que dar um F5. Então, em vez de fazer isso, eu posso simplesmente dar um reload na nossa página, né? Acho que vai ficar um pouco melhor. Então, quando eu vim aqui, eu vou aqui, em vez de dar um console.log apenas,
eu vou dar um location.reload e um true, certo? Agora vamos voltar a fazer um novo teste. E vamos colocar aqui uma barra depois do nosso for também, antes de fechar o nosso for, para eu conseguir saber onde que termina um e onde começa o outro, né? Vamos lá, vim aqui fazer um teste, então beleza. Vou colocar mais algum outro texto aqui, enviar, e ele colocou aqui pra gente. Vamos colocar aqui um H1, aqui a gente coloca uma lista, coloca mais algumas coisas. Vamos digitar aqui agora isso daqui, colocar aqui, beleza? E tá lá, tudo funcionando perfeitamente, certo, galera? Agora, se vocês tentarem inserir uma imagem, deixa eu pegar aqui o link da imagem novamente, um minuto. Deixa eu vir aqui, pythonando.com.br, deixa eu acessar aqui nosso site para pegar um link de uma imagem para a gente conseguir inserir ali dentro. Admin, beleza, isso daqui vocês não estão vendo, mas não tem problema. Já trago aí para vocês, esperem um pouquinho, beleza. Aqui eu vou colocar aqui um texto qualquer, vou vir aqui, imagem, Ctrl V, ok, e enviar. Aqui vocês vão perceber ó, que a imagem foi inserida, só que olha o tamanho da imagem que ficou, ela está ultrapassando o limite. Isso porque a gente não definiu no CSS o tamanho da imagem, então ele vai com o tamanho real da imagem. Então aqui eu vou criar uma tag style, abro, fecho style, beleza? E aqui vai ser muito simples, é só definir que a tag img, ela vai sempre ter uma largura de 100%, ou seja, ela não vai passar da largura do bloco. E aqui, beleza, 100%. E coloca 2 porcentagens ali automaticamente. Aí, beleza. Agora a gente volta aqui no nosso navegador, pressiona o F5 e tá lá. Agora tá do tamanho que eu esperava que essa imagem estaria. Certo, pessoal? Então, basicamente era isso que eu tinha para mostrar aqui para vocês na aula de hoje. É um assunto que não é tão falado, assim, você dificilmente encontra vídeo sobre esse assunto aqui no Brasil, tá? Então é um assunto que eu decidi trazer porque ele tem sua relevância, sua importância, porque vira e mexe um programador vai precisar fazer algo do tipo, tá? Você vai precisar que outros usuários digitem textos formatados, se você for fazer um blog, algo sobre artigos, diversas aplicações, você pode precisar de uma aplicação como essa, tá? Um chat para você tirar dúvidas da sua equipe, alguma coisa relacionada a isso, tá? Então isso aqui é uma funcionalidade muito importante. Eu já deixei aqui todas as funções da nossa toolbar. Se você precisar, Caio, eu quero só negrito e itálico, você pode deixar e só tirar da nossa variável toolbar options ali que a gente criou, tá? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui se você gostou do vídeo, se você não gostou, quiser deixar sua crítica construtiva, para ajudar que esse vídeo aqui seja entregue para outros programadores e eles aprendam a trabalhar com o QJS junto com o Python e Django, beleza? Então é isso. Mais uma vez eu agradeço a paciência e presença de todos vocês e um abraço.